Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Como vai, meu querido? Tudo bem? Boa noite, juiz Oscar Aníbal Chapan. O juiz fala, quando começar aí, fala aí o horário, viu? Que fica. Juiz Oscar, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na internet, o WhatsApp, né, tá nos ajudando aqui, a internet. Já é meia-noite e o juiz Oscar Aníbal Chapan, começa aí, juiz, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, horário 0h01. Foi antecipada a tomada de decisão da invasão ao território da América Central, do Caribe e América do Sul. Já estamos com todo o procedimento no Brasil. Este antecipo se deve ao terremoto e maremoto que vai ocorrer em vários países, ao qual a base aérea dos Estados Unidos, Porto Rico, vai sofrer um sismo muito forte, como também o México, Colômbia, vários países de Centro-América. Vai ter um terremoto bastante perigoso. Então, nós estamos já antecipando as tomadas de decisão para o posicionamento do acautelamento a proceder à defesa da raça humana. Em realidade, todo este procedimento ele é elaborado para o posicionamento da raça humana no planeta. Nós todos estamos vivenciando o procedimento de Abrão, o líder de todo este componente genético. Então, todas as raças que existiram antes da raça humana e deixaram de existir, elas deixaram de existir porque elas não tinham a evolução do entendimento, do raciocínio
de uma capacidade de criação. Então, o ser humano atual, ele é inteligentíssimo. Então, os elementos que estão relatando, os Anunnakis, ou seja, todas essas raças anteriores à raça humana, elas todas vieram a sucumbir porque não tinham os elementos de raciocínio e de conhecimento para a evolução da raça humana. Então, há vamos dizer assim, há um procedimento de querer deter a raça humana para a sua evolução. E todos eles já foram identificados. Então, nós estamos com o que faz parte deste procedimento, é o senhor presidente Trump e também vários outros estudiosos da matéria que estão a proteger a evolução da raça humana. Tudo já está identificado. Então, nós aqui, com relação aos posicionamentos políticos, sabemos que não existiu os procedimentos jurídicos elaborados através de falsa queixa-crime contra o mandatário senhor Bolsonaro. Está tudo anulado. É uma trama que foi elaborada para questionar, através da lawfare, ou seja, a briga jurídica, para querer colocar que houve um procedimento contra uma administração que ela veio para roubar, ela veio para destruir, roubar, matar e destruir, que é o caso do comunismo no planeta inteiro. Então, todos eles foram identificados, todos já estão sucumbindo e o planeta todo se voltou à realidade. Então, o procedimento que existia até poucos meses, anos atrás, 2 anos, deixou de existir. Não comporta mais essa nova era. Então, nós estamos evoluindo, a raça humana. Então, o Brasil, ele já está liberto, porque a consciência do ser humano fez rever a realidade. E a realidade é que não podemos ser dominados por seres que não têm competência. Eles são incompetentes. Então, os líderes incompetentes não podem prevalecer. O que há hoje de necessidade no planeta é comum a todos. Água, luz, procedimento de infraestrutura para que o ser humano evolua, haja uma evolução. Então, vocês podem ver a semelhança no planeta de todos os procedimentos que são notadamente escassos, quando em realidade poderiam ser resolvidos imediatamente. Mas não são resolvidos imediatamente
porque há um posicionamento político. E esse posicionamento político é o que eles dizem, falta atitude de resolver. Não é atitude, é um procedimento impeditivo. Querem colocar o ser humano na baixa infraestrutura, para que o ser humano não tenha competência de evoluir. É isso que eles querem, dominar a raça humana. Então, o ser humano no planeta inteiro não permite mais ser dominado. E muito menos por incompetentes. Então, o recall, ele foi estabelecido. Ou seja, se uma administração ela não funciona, não coloca a máquina para funcionar, ele é substituído. Então, o recall no Brasil tem nome. É uma falsa identidade, é o impostor, que é conhecido por Luiz Inácio Lula da Silva e todos os seus ministros. Então, todos eles estão colocados neste comportamento. E este comportamento, ele foi identificado. Então, não há como você esconder os números matemáticos. O Haddad, os relatórios financeiros. Ele não tem mais essa capacidade porque todo o comportamento financeiro identifica que há uma má administração. Para muitos, eles alegam que essa má administração projetou enriquecimento rápido, que é o caso dos bancos. Mas eles mesmos foram prejudicados, porque eles todos foram delipendiados, roubados. E tudo isto está sendo dado à publicidade agora. Então você vai ter fechamento de bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, todas as nomenclaturas que vocês conhecem hoje, elas deixarão de existir. Não há um problema com relação à sua contabilidade, que você detém contas nesses bancos, porque o Banco Central, ele tem toda a contabilidade de todos que têm contas nesses bancos. O que eles tinham feito era terceirizar. Eles terceirizaram para instituições bancárias proceder com cobranças que necessitaria de muita mão de obra, e ele sendo o único banco central, ele não teria essa capacidade e daria essa capacidade para o computador. Mas eles não quiseram que o computador evoluísse para que procedesse com estes dados compilados para uma ótima administração. Caso que hoje já é fatível, já é realidade. Nós temos supercomputador que pode fazer toda a administração do país. Ele pode gerir todos os cargos, ele pode acompanhar toda o modus operandi, organização e método dos cargos administrativos, sem ter que ter um representante humano. Não é necessário. E você vai poder liberar o humano para que ele tenha a capacidade evolutiva da raça superior humana,
e ela é cobiçada no planeta. No planeta que ele é plano, ele não é redondo, são vários anéis, onde tem várias civilizações, é uma planície imensa, ao qual existem seres, alguns diferentes de nós, outros muito diferentes, e que todos eles precisam se comunicar, porque nós temos que evoluir. Então, não há mais como proceder de você cercear o conhecimento. Você tem que permitir que a raça humana tenha a sua liderança. E essa liderança é justamente o raciocínio. E esse raciocínio levou ao conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Então, nós temos necessidade de ter um procedimento de acompanhamento da evolução da realidade dos fatos. E realmente eles são reveladores, mas eles foram manipulados. Jesus Cristo existiu? Existiu, mas o nome dele não é Jesus Cristo. A letra J foi a última letra do alfabeto a ser criada. Então, para você colocar a patente no nome do Criador, foi possibilitado através da letra J. Então, se fez a patente de Jesus Cristo. A mesma forma, com o conhecimento bíblico, foi dado o conhecimento dos livros que eles caracterizavam que poderiam ser lidos e os que não poderiam ser lidos, porque não lhe era permitido. Mas você tem o conhecimento hoje de todos os livros. Então, este conhecimento, ele traz, atualmente, através do Papa Pio XIV, né? Ele está revelando vários conhecimentos da Igreja. E que, claro, está modificando todo o procedimento antigo a dar uma realidade positiva em querer mostrar a verdade à raça humana. Então, o ser humano, ele evoluiu, onde as evoluções foram processadas e todos aqueles que não sobreviveram a estas evoluções não existem mais. Você dirá, então os da Atlântida, eles tinham evolução? Sim, mas nós temos mais. Somos mais evoluídos que os cidadãos da Atlântida. Por quê? Porque o que nós não temos é o conhecimento que eles tinham à época e que estão identificados e nós procedemos a superar esse conhecimento. Então, qualquer país está querendo monitorar toda a raça humana porque não quer e não quer permitir a evolução, porque quem tiver maior conhecimento, maior QI, o que indica o QI, ele vai ter a posição de gênio. E na raça humana há vários gênios. Então nós damos flúor, coloca flúor na água, coloca o flúor na pasta de dente, você escova os dentes e você atinge o hipotálamo. E você passa a prejudicar
o seu raciocínio. O que nós utilizamos da massa cefálica não é superior à cabeça de um alfinete. Então nós temos a atrofia mental. E não podemos continuar dessa forma. Temos que evoluir. Então, este é o procedimento. O senhor Trupp, ele está engajado, conjuntamente com outros, a dar conhecimento à raça humana, a trazer o conhecimento a toda a raça humana da Terra, para que ela tenha a plena certeza das suas capacidades. E os opressores e imorais, eles querem manter o ser humano no ostracismo, na ignorância e na barbárie. Nós temos que sair disso. E para sair disso, este é o momento. Então, a evolução, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial e agora a Terceira Guerra Mundial nuclear. E isto tudo acaba hoje, dia 30 de setembro de 2025, onde está posicionado o conhecimento através da evolução da raça humana. Para que vocês entendam, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela é admirada e ela é reverenciada por toda a raça muçulmana. Os muçulmanos têm a Senhora Santa Maria, Ana, lá na casa dela, ela mora no alto de uma montanha, aqui na Turquia, em que ela é aberta para visitações. E o filho dela, ela só teve um filho, que é assim dado a conhecer no Alcorão, e ela faz parte do Alcorão, porque os anjos se fizeram presente a ela, e os anjos até hoje é dia, foi ontem, foi o dia dos arcanjos, arcanjo São Miguel, com todos os arcanjos, em que eles são seres celestiais, são seres de formação eletromagnética através das ondas eletromagnéticas que estão ao redor de nós e nos protegem. Eles existem. E essa existência, ela se processa ao conhecimento de alguns. Então, nós temos que ter, conforme eu estava dizendo, da Virgem Maria, o seu filho que é conhecido como Isa no muçulmano, na religião muçulmana. E ele prometeu que iria retornar. Então, tanto os muçulmanos quanto os católicos estão esperando pela volta de Isa. Aqui vocês o chamam de Jesus Cristo. Outros o chamam de Yahushua HaMashiach, que é Yahoo. Outros chamam de Abá. Enfim, chame-o como quiser. Mas a realidade é esta. Então, já procedemos com todos os aviões que se encontram em Porto Rico, dos Estados Unidos da América, para que venham para o Brasil. E se estabeleçam em 26 estados e no Distrito Federal. Isto já é um fato.
E isto vai ser feito no dia de hoje, 30 de setembro de 2025, onde o Brasil será o QG, será o país, o monitoramento e principalmente os 9 estados do Nordeste que fazem fronteira com 17 países que estão amotinados e estão sendo administrados pelo narcotráfico, por esses elementos que não permitem a evolução da raça humana. Então, nós já estamos procedendo. 30 de setembro de 2025, onde o presidente, o senhor Trump, poderá se fazer presente no território da República Federativa do Brasil e permanecerá durante 10 anos a administração do sistema quântico mundial, onde não vai haver nenhum tipo de captura de dados, de manipulação de dados, de escravidão do ser humano. Não. Vai haver um comportamento de procedimento ao bem comum. E qual é o bem comum? Você terá recursos que lhe pertencem. Você fará com seus recursos o que você bem lhe agrade e bem lhe faça. Então você vai ter as suas cotas de proteína, porque você é 80% água. Você tem o átomo, toda a cadeia atômica, em que você percebe pelo olho uma figura, mas essa figura não existe. Em realidade, nada existe. Não existe prédios, não existe absolutamente nada. O que você tem é o ser humano, e ele é gênio, a raça humana é a raça universal. Estão querendo acabar com a raça humana. E não vamos permitir. Então será dado ao conhecimento da humanidade de que nós estamos na evolução e no conhecimento da verdade e pretendemos estar à ajuda do conhecimento científico e a verdade, a evolução. Não haverá mais o sujeito que descobriu o carro, e ele funciona com água, com ar, com o que seja, e eles são exterminados. O sujeito que descobriu a cura do câncer foi morto. O sujeito que descobriu, todos os que descobriram os flagelos da humanidade foram exterminados. Então, nós já evoluímos, não vamos permitir mais isso que aconteça. E estamos identificando todos os opressores e imorais que procederam contra a raça humana. Então, o Brasil, como também toda o planeta Terra, toda a plenitude do planeta plano, nós evoluímos e daremos ao conhecimento da humanidade. Porque é assim que nós devemos proceder para a evolução. É uma realidade, não é um filme científico, não é um devaneio, não é uma história, não, é uma realidade em que você vai despertar através do convívio cotidiano. Não vai ser necessário que você creia ou não creia, você terá a sua própria experiência. Estamos entendidos? Então, hoje, dia 30 de setembro de 2025,
o Brasil se liberta deste ostracismo de elementos que não tem nada para ensinar de bom à humanidade, que ficam ainda discutindo água, esgoto, que ficam discutindo a merenda escolar que é saqueada, o estudo, o benefício da humanidade é saqueado por estes déspotas, estes traidores à pátria que cometeram crime lesa pátria. Então, nós vamos proceder contra estes elementos, porque você vai ver que a liderança dos partidos políticos e os integrantes do primeiro escalão, todos eles têm prontuário policial. Todos eles cometeram desvio de conduta, roubo, que eles chamam de descaminho. Mas não é descaminho, é roubo. São ladrões. E eles vivem de uma forma ostentosa, onde você se pergunta como é que o sujeito desse, ele tem esse carro, helicóptero, avião, ele é dono de vários empreendimentos de shoppings, eles têm vários shoppings. Você vê a família Gereissati, você vê que todos eles engajaram pela parte da política, porque eles ganham os insumos financeiros e se estabelecem. Eles criam feudos econômicos e mandam na população. Não pode mais. Isso acabou. Acabou todo o feudo, acabou todo o procedimento desses malucos. E como disse o presidente Trump, ele está criando um executivo procedimento ao monitoramento de que não haja nenhum tipo de sublevação, ou seja, terroristas, pessoas que queiram se impor pelo medo, pela opressão. Então, todo sujeito que lhe ocasionar medo, que você diga, se eu for lá na delegacia, ele disse para eu não ir na delegacia, porque na delegacia está o delegado que faz parte deste comitê de opressores. Não vai haver mais isso, não vai existir mais isso. Isso acabou hoje. Não vai haver ninguém que viva com medo. Não vai haver ninguém subjugado a outro. Isso acabou. Isso não existe mais. Não vai haver nenhum tipo de manifestação psíquica de comportamento opressor. Pais fazendo opressão aos filhos, filhos fazendo opressões aos pais. Isso acabou. Não existe mais. Não se pode viver numa sociedade onde o medo impera, onde a falta de liberdade impera. Não. O que vai liderar a humanidade vai ser o conhecimento, vai ser a genialidade para o proveito da humanidade, da raça humana, que é objetivo de cobiça. Eles querem acabar com a raça humana porque ela detém genialidade, conhecimento. Esta caixa cefálica, ela tem capacidade indescritível de conhecimento e não é utilizada.
Eles querem atrofiar o conhecimento humano. Então, tudo isto vai começar a funcionar. É uma nova etapa do planeta, onde todos os elementos, eles já sabem, serão levados às oitivas para que eles identifiquem todo o procedimento. Com relação ao Maduro, ele não é visto desde a segunda-feira. O avião saiu de Caracas, circundou a ilha de Cuba várias vezes, fez várias circunferências, não pousou e voltou para Venezuela. Teve outro avião que ele saiu de Venezuela, mirando que ele iria para o Caribe, para Aruba, e ele estacionou em Miami. E lá permaneceu na pista de pouso do aeroporto de Miami. Dizem que é o elo dos cartéis do Sole. O cartel do Sole são todos os generais encarregados para as rotas de tráfico de drogas, tráfico de urânio enriquecido. Imaginem você chegar lá nas dependências do Irã e encontrar urânio enriquecido daqui do Brasil, porque tem todas as moléculas. Urânio, quando você descobre urânio, você é obrigado a pegar esse material e entregar para o Comitê Atômico. O Comitê Atômico caracteriza como se fosse uma digital esse urânio. Ele só é conhecido nessa região que fica no Brasil. Não tem outro, porque cada urânio ele tem uma digital diferente. Então você passa a localizar este procedimento. Então tudo já está visto, tudo já está sabido. Então nós temos que evoluir. Então, como diz o príncipe regente, Sua Alteza Mohammed bin Salman, ele está fazendo uma cidade autossuficiente em que ela tem muros de vidro. É um vidro espesso ao qual você vai poder se comunicar em minutos. Você não vai utilizar o transporte lá, é um transporte como se fosse como se fosse aviões de transporte de eletromagnéticos, ou seja, ímãs. E isso vai transportar você a toda uma cidade imensa, no meio do deserto. É uma realidade. São novos patamares da civilização, onde quem se projetar sobreviverá. Quem não se projetar não sobreviverá. A evolução da raça humana está para você ser cada vez melhor, porque não podemos permitir o extermínio da raça humana. Ela é gênio e ela tem que prevalecer. Todas as anteriores deixaram de existir. Então, nós temos que evoluir. E essa evolução, ela se faz através das pessoas do nosso convívio.
onde ficou estabelecido que eles estão aí, estão identificados, e eles sabem disso. Então, eles estão quietinhos, eles não querem saber já de afronta com bombas atômicas, porque eles já viram que eles estão obsoletos. Ou seja, eles disseram, eu tenho aqui as ogivas, tinham 80 ogivas lá na Ucrânia. Que a Ucrânia, ela foi o refúgio de todos os patrocinadores do Terceiro Reich de Hitler, quando eles todos foram julgados em Nuremberg, disseram para eles, bom, vocês patrocinaram os nazistas, e o que vocês vão fazer? Olha, nós queremos habitar aquela região da Ucrânia, então podem ir para lá. Então todos eles foram para lá, e lá eles se estabeleceram. E lá eles tiveram todo o arsenal atômico da União Soviética, todo o arsenal de armas da União Soviética. Aquilo era o paiol onde guardavam todas as armas. E, claro, quando se acabou a União Soviética, todo mundo começou a comprar bomba atômica, começaram a comprar armas, e essas 800 ogivas foram todas resgatadas, menos uma, que por contrabando veio parar na América Latina e daqui foi guardada nos Estados Unidos da América. E os drones que aparecem sobrevoando de forma que ninguém sabe de onde vêm esses drones eles têm um monitoramento atômico a capturar as ogivas, a ogiva nuclear que desapareceu da Ucrânia. Essa bomba atômica que está nos Estados Unidos da América. Então, todos esses drones que sobrevoam, que você diz, poxa, estou vendo drones andando rente à terra, eles estão procedendo a localizar a bomba que está guardada nos Estados Unidos da América. Entenderam? E tudo isto é um fato. Então, não podemos revelar mais, porque vai haver muita modificação. Todas as pessoas que foram detidas vão ser liberadas agora, imediatamente, não podemos esperar mais. Temos que tirar, levar todos os opressores, tirar eles da função pública, os funcionários públicos que aterrorizaram e estabeleceram o medo como arma. As medidas opressivas e morais, todos eles serão substituídos imediatamente, de forma rápida. E vai haver um mandato tampão, onde o senhor Messias Bolsonaro, que ganhou as eleições, porque as urnas foram adulteradas, ele será empossado ainda neste princípio do final de setembro, ou seja, estamos no dia 30, o senhor Bolsonaro será levado à presidência da República como presidente mandado tampão, onde ele procederá ao monitoramento, ao acautelamento dos bens da República Federativa do Brasil e a substituição de todos os elementos opressivos e imorais. E onde a administração colocará em funcionamento o Brasil e sua riqueza. Porque o Brasil
ele tem riqueza sem fim. E eles estão todos aqui vivendo de roubo. A França, a Alemanha, a Noruega, todos eles vivem disso. Então, quem está patrocinando a COP30? A Alemanha, a Holanda e o Reino Unido. Eles querem tomar as terras. 9 estados do Nordeste, eles querem tirar a tutela e curatela da capital, Brasília, para ser trasladada para a COP30 lá em Belém, para que eles possam fazer a independência do Brasil dos indígenas. O marco temporal. E estabelecer que eles vão dar a terra ao verdadeiro dono, aos índios, e eles vão administrar. Quem vai administrar? O feudo do narcotráfico? Não. Então, Alcolumbre, Hugo Mota e todos os senadores e todos os deputados não podem permitir que seja trasladada a capital do governo de Estado para Belém, porque isso ocasionaria o clero da Igreja Católica Apostólica Romana, que ele se diz o único herdeiro do planeta, de todas as terras, porque ele sobreviveu ao dilúvio, que ele tem outorga de dizer que quem está em Belém está dando alforria aos verdadeiros donos da terra, que são os índios. Isto não pode, porque vão acabar matando todos os índios, como eles têm feito, para tomar as terras e comercializá-las. Então, o Reino Unido, que não tem minério nenhum, ele é que estabelece o valor de todos os minérios. Como ele pode estabelecer o valor de todos os minérios se ele não tem prospecção mineral nenhuma? Entendem? Então, é uma afronta que não pode persistir mais. Isso acabou. Muita coisa vai mudar muito rápido. Torno a repetir. Não sobreviverá nenhum déspota, nenhum ditador, nenhum opressor. Todo aquele que botava medo, que dizia, se você não me obedecer, eu vou te matar, vai amanhecer morto. Imediatamente, sumariamente. O sujeito diz, eu vou te matar, você me ameaçou, perfeito. Então, é contigo mesmo, meu amigo. É contigo mesmo. Vai ser assim. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Temos autorização para a proteção da nossa família, da nossa fauna, flora e água. Aqui estão a água que tem água para 230 anos de água potável para todo o planeta. E nós não podemos permitir que esses filha da puta vendam para a Nestlé. Que esse sujeito quer vender o aquífero para a Nestlé. Tudo já com informações, tudo já visto, nós já sabemos de tudo.
Então não vamos permitir. Nós temos que ter infraestrutura. Temos que fazer infraestrutura. Por que temos que mandar as terras raras para a China? Não temos capacidade intelectual para fazer o mesmo procedimento no Brasil? Temos, sim, senhor. Temos a mesma capacidade. Temos o mesmo procedimento. Não temos que deslocar absolutamente nada a nenhum outro lugar. Temos que elaborar o refino do petróleo. Temos que ter as refinarias. Acabar com esse intermediário, esse procedimento para enriquecer esses ladrões filhos da puta. Acabou isto. E o sujeito, ele diz, não, você tem que proceder, porque senão eu te mato. Então, desde o momento que o sujeito falou, eu te mato, você puxa e acaba com ele ali mesmo. Está autorizado. Porque se trata de um inimigo opressor. É o sujeito que não merece estar com os pés na superfície da terra. Acabou. Ninguém vai mais colocar medo em ninguém. Não tem mais isso. Entenderam? Pois é, esse é o relatório, meu senhor Edmundo Amado. Muito obrigado. Foi bom, ótimo. Eu mandei umas matérias. Se você quiser colocar. Sim, dá para colocar. Matematicamente ali a live boa, só a live, porque é o seguinte, Luiz Oscar, o patriota, ele gosta das matérias, mas gosta também da live, ok? Então, por exemplo, uma live de 10 minutos, a gente colocar 70, eu observo, né, que, por exemplo, como eu já disse, 50 minutos, 52 minutos, é razoável a live. Tá entendendo, Ives? Entendi. Tudo é de acordo. Eu não posso dar publicidade a qualquer entendimento que fuja do relatório. Eu estou aqui para fazer o relatório. E tudo que... Eu não estou aqui para debate, eu não estou aqui para dar conhecimento ou revelar posições. Eu estou aqui para fazer um relatório. Entendi. Entendeu, mestre Gui? É claro, tudo é dentro da ordem, né? Tudo tem a... Não estou aqui para me promover, não estou aqui para o meu ego aflorar, entendeu? Certo. Obrigado, mestre Gui. Essa live a gente pode preparar logo pela manhã, não é? Porque essa primeira live aqui do dia 30 de setembro de
2025, 30 de setembro do ano de 2025. É a primeira live do dia. Então a gente pode fazer ela mais cedo. Logo cedo eu vou procurar para enviar para o juiz Oscar. E eu tenho de colocar na filmora, editar para depois estrear. Muito obrigado, mestre. O juiz está encerrando, né? Estou encerrando. Muito obrigado a todo o povo brasileiro. Muito obrigado aos juízes em campo. Espero que tenham entendido que, por causa dos terremotos que vão acontecer, tanto na Colômbia, quanto em Porto Rico, quanto nos países de Centro-América, que vai ser um terremoto e também vai ter tsunami no Havaí, vai ter tsunami no Japão, na Rússia, tudo já aflorado. Isso vai acontecer agora em poucas horas. Então, eles vão ter que tirar todos os aviões, com todos os mariners, com todo o exército americano e se trasladar para o Brasil. O Brasil é o QG agora. E aqui eles permanecerão durante 10 anos. Vai ser base militar durante 10 anos para erradicar totalmente a América do Sul destes elementos. Não vai sobrar absolutamente nenhum sujeito que tenha feito lobotomia, porque é uma lobotomia, um sujeito que ele destruiu a família, os filhos todos se mataram, morreu todo mundo de fome, e todo mundo lê ele como se fosse um grande estadista, a mais-valia, que é a Marx, um sujeito pernótico, um sujeito de mau caráter, e todo mundo lê como deve proceder para a opressão através do medo, através da submissão da fome, monitorar e estabelecer as massas. Isto não procede mais. Isto acabou. Porque são monstros. São colocados monstros. Eles criam monstros. Eles não se calam, eles dizem: você tem que mentir. Você tem que ir contra o sistema. Você tem que dizer que é contra isto. Mas isso está funcionando? Não. Você tem que dizer que é contra. Você tem que trazer tudo que é diferente. Você tem que trazer todos os diferentes ao redor de você e dizer que eles têm validade a esse comportamento. Mas como se lá na China eles matam os homossexuais, no Irã eles matam os homossexuais? Sim, mas aqui ainda não está estabelecido o comunismo brasileiro. Então todos eles são necessários. Depois nós começamos a matar todo mundo. É verdade. É assim que eles procedem. Então, essa garotada toda que está aí é uma garotada totalmente lobotomizada. Compreenderam isso? Agir dessa forma totalmente maléfica, onde o sujeito
ele diz que é mulher, se sente mulher. E para se sentir mulher, ele tem que tomar hormônios femininos. E ele pratica a eutanásia em seus órgãos genitais. E isso é um flagelo da humanidade, da raça humana. Isso é uma lobotomização, isso é levar a espectro. Você cria um espectro dentro da cabeça em formação de uma criança. Isso não pode acontecer. Isso é maligno. Isso é contra qualquer posicionamento lógico. Não pode sobreviver esse comportamento. Esse comportamento é maligno, é bruxaria. E ele, o bruxo, o capeta, existe. Você chama, ele se faz presente. Entendeu? Porque ele é caído, ele não tem brilho, ele não tem energia. Precisa da energia para poder sobreviver. E quem dá essa energia? Os lobotomizados, os manipulados. Então, é uma guerra espiritual, principados e potestades. É uma briga terrível, que todo mundo diz, escuta, isso não existe, Deus não existe nada disso. Existe. Existe tudo e mais um pouco. Você não se dá por aludido, inteirado, você que está totalmente possuído da falta de entendimento científico. É fácil. Você pega e diz, qual é o DNA comum de todas as mulheres? É o da mãe Maria, a mãe de Isa, conhecido como Jesus Cristo, conhecido como Axém, conhecido como Javé, conhecido como Emanuel, tem vários nomes. Por quê? Porque todas as mulheres têm o mesmo genoma. Os homens não. Os homens têm genomas pervertidos. Tem genoma de cavalo, tem genoma de carro, de cão, de cachorro, né? Porque a perversão, ela imperou. Praticavam sexo com animais. Isso tudo é uma constatação. Então nós temos que deixar a raça humana evoluir. Porque eles estão vindo para cá, porque aqui o que eles ambicionam é o ouro. Ouro. Os seres que estão querendo dominar a raça humana, eles precisam do ouro. Por quê? Porque onde há o sol, impera o ouro infinito. Enquanto houver sol, vai haver ouro. Entenderam? Você sabe, o geólogo, ele sabe que existe ouro numa certa região, porque ele vai atrás de um mineral negro que diz, sim, aqui tem jazida de ouro. No solo, ele escava o solo, aparece aquela terra preta, então ele diz, aqui tem ouro.
Aí eles vão escavar, vão tirar toneladas e toneladas de terra, vão peneirar e vão chegar ao ouro. E eles fazem isso, eles acabam com montanhas, eles abrem vários buracos enormes, e são jazidas de ouro. Eles vão atrás do ouro. E você diz, todo esse ouro onde está? Não está no planeta. Estamos entendidos? Então, isto é uma constatação que a humanidade precisa saber. E todo mundo vai ter o conhecimento de todo mundo. Foi dito para o presidente Trump. E o presidente Trump falou, eu vou dizer para a população de terra. E disseram, não, não diga, porque pode ocasionar um cataclisma, onde as pessoas vão criar uma afronta. Não. A mesma coisa aconteceu quando ele disse, vou abrir o consulado americano em Jerusalém. Todo mundo disse, não faça isso. Se fizer isso, vai haver guerra, vai haver uma convulsão geral. E ele foi lá e ele abriu o consulado em Israel. Israel cedeu a faixa de Gaza, cedeu a sua saída ao mar, para que vivessem em harmonia as tribos dissidentes. E essas tribos alegaram que iam apoiar o Hamas, porque o Hamas tinha por líder um médico. O médico falou, eu vou fazer hospitais, vou fazer escolas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele quebrou o pau com a ONP, com o Fatah, e se estabeleceu em Gaza. E desde o momento que ele se estabeleceu, ele colocou toda a população refém e começou a praticar o medo, a opressão, através do terror, o terrorismo. E isso não pode existir mais. Acabou o terror, acabou o terrorismo. O senhor Trump está fazendo uma força-tarefa para perseguir qualquer tipo de terrorismo. Sempre, constantemente. Ele vai elaborar um grupo especializado para detectar os terroristas em qualquer lugar do planeta. Porque não pode existir mais. Ninguém pode viver mais com medo. Acabou. Você tal coisa, você sabe que vai acontecer com você. Acabou a tua vida, acabou tudo para você. Não tem isso de acautelamento. Não tem prisão. Tem extermínio. É tirado da face. Porque todo mundo, os eruditos da justiça diziam, o que é o latrocínio? É o roubo. Roubo de quê? Roubo da vida, das possibilidades daquilo que você poderia ser. Você poderia ser presidente, você poderia ser médico que descobriu a cura do câncer, você poderia ser o sujeito que descobriu as moléculas, tudo. Isso é o latrocínio. O roubo da capacidade intelectual que te foi tirada. Te roubou a vida. Então, se você roubou a vida a alguém, você vai morto. Mas, olha, aconteceu, foi uma legítima defesa, vamos discutir. Vamos ver onde está a legítima defesa. O sujeito ia te matar. Aí você se defendeu e matou o sujeito. Perfeito, quem sobreviveu?
Aí você diz, sobreviveu à verdade. E como sobreviveu à verdade? Através de quem mente mais. Porque todo mundo quer se defender. O outro está morto. Como é que vai se defender? Então, você tem que analisar o comportamento da raça humana. Tem sujeitos que têm 300 óbitos, o cara matou 300. Tinha um brasileiro, o Cabo Júlio, sei lá, ele morreu dentro da penitenciária, porque ele continuava matando lá dentro. Ele desconfiava que o sujeito ia matar ele e matava. Entenderam? Entendi. E o que é a capacidade de matar? A oportunidade. Você papou mais que o sujeito te matou. Não tem, para eles não tem o hipotálamo, não tem nenhum tipo de remorso, não tem dor. Eles não têm o hipotálamo. Eles não sentem dor. Aí você pergunta, por que você fez isso? Ah, porque o sujeito me incomodou e eu fiz e acabou. E você está sentindo alguma coisa? Não. E se ele estivesse aqui, eu faria de novo. Não há remorso. Ele não tem nenhum tipo de conceito de remorso. E são esses sujeitos que estão liderando o governo. Não podemos permitir. Temos que tirá-los daí imediatamente. Bom, mestre Dinho, muito obrigado. Agradeço o senhor, agradeço o povo brasileiro e vamos em frente. Os meus agradecimentos. Gratidão, juiz Oscar. O juiz Oscar finaliza aí a live. Ok? Um abraço, mestre Dinho. Que Deus nos abençoe. É mesmo, bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Do dia 30 de setembro do ano de 2025. Agora, precisamente, 1h12. Né? Que coisa boa, né? A gente está trabalhando para defender o Brasil, defender o planeta Terra. Não é só o Brasil, tem a Argentina. A Argentina já deu uma consertada, não é isso? Tem um presidente lá que não é imbecil. Porque eu acho o seguinte, para ser esquerdista, precisa primeiro ser imbecil. Porque a mente é uma mente diferente. Eu não gosto de conversar com petista. Tem até gente aí que é da minha geração, mas ele me conhece. Você entendeu? Eu também conheço eles. E não quero com papo com petista. Esquerdista. Juiz Oscar? Pois é, juiz Oscar. Vamos dormir, né? Até mais tarde, né? E que não sabe que se tiver a necessidade de ir para hoje 2 lives, a gente prepara aqui para o juiz. Né? O dia ainda vai, o sol vai aparecer ainda.
outro dia. Eu vou encerrar. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente a todos os patriotas. O juiz Oscar é um patriota. Patriota não é só... Tem um brasileiro que é patriota lá nos Estados Unidos, na Argentina, tem os patriotas. Então, com meu bom dia, boa tarde, boa noite para os patriotas, para todos, para o juiz também. Amém. Até outra oportunidade em breve. Amém. Tá. Muito bom dia, dia 30 de setembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Já temos todas as posições de provas irrefutáveis e também depoimentos, testemunhas, áudio, vídeo, que estabelecem que houve a inserção de dispositivos de Taiwan nas urnas eletrônicas no pleito que foi forjado, ou seja, as eleições no Brasil foram manipuladas a pedido de Luiz Barroso. Este indivíduo, ele está se evadindo do território da República Federativa do Brasil e temos que detê-lo. O Barroso e o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também o Pleno do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Todos eles envolvidos na trama do golpe às urnas eletrônicas do sufrágio, que colocaram um traidor à pátria já falecido, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos hoje, dia 30 de setembro de 2025, tomando todas as determinações internacionais à invasão do Brasil por todas as tropas estabelecidas na Colômbia, estabelecidas em Puerto Rico, para que imediatamente tenham, com a ajuda do povo e também com a ajuda das autoridades do Senado e da Câmara de Deputados, a imediata extração a um presídio local de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ele diga que se chama, tanto ele quanto a companheira guerrilheira conhecida como Janja. Torno a repetir, já tem as ogivas nucleares em Venezuela, chegaram com aviões transportadores destas calamidades humanas, bombas atômicas. Então, nós estamos procedendo neste exato momento à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ele seja, já que ele é falecido, conjuntamente com a Janja e também o Alcolumbre Hugo Mota. Pedimos aos senadores, à Câmara de Deputados e também à Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército, a Marinha Aeronáutica e o povo brasileiro imediatamente tomem as unidades de palácios de governo em 26 estados e no Distrito Federal para que não prospere o inserir a teocracia dos déspotas russos, chineses, norte-coreanos, iranianos e também tribos terroristas no território da República Federativa do Brasil. O Brasil está em guerra mundial nuclear, guerra civil contra o regime destes impostores, filhos de uma puta, que subjugaram a população do Brasil
levando à escravidão, à inanição e ao roubo dos seus bens. Torno a repetir, já temos provas irrefutáveis da manipulação das urnas eletrônicas com dispositivos de Taiwan, que foi o pedido de Luiz Barroso, o que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e está querendo se evadir do Brasil. Vamos imediatamente a acautelamento. Estamos convocando a sociedade civil, as Forças Armadas do Exército, Marinha Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a todo cidadão de bem, a que imediatamente acautelem, prendam estes mercenários da Rússia, da China, da Turquia, da Norte-Coreia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, que estão ocupando a liderança do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, já estamos com todas as forças letais da aeronáutica americana já a caminho de 26 estados e do Distrito Federal. Temos que tomar imediatamente esta providência hoje, dia 30 de setembro, terça-feira de 2025. Maiores informações, entraremos em contato. E conforme determinação das autarquias em que eles estabeleceram que eu formate o meu Pix de sobrevivência, é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o meu CPF 510-466-44734. O meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, WhatsApp 5521 99742 0789. Estamos já com todas as provas irrefutáveis a pedido de Luiz Barroso a que inserissem nas urnas eletrônicas do sufrágio Bolsonaro-Lula dispositivos de Taiwan para manipular o resultado e levar um ladrão, um filho da puta, uma falsa identidade, já que Luiz Inácio Lula da Silva está morto. Ele morreu há muito tempo. E quem está no lugar dele é um plágio. É o estelionato político mundial, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Já estamos à captura deste filho da puta. Hoje, dia 30 de 9 de 2025. Por favor, viralizem isto. Gratidão. A senhora trabalhava em quê? Professora. Estudou até que série? Eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação. A senhora tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Sim, eu tomo medicamento. Depois que aconteceu o que aconteceu, né, de ser presa sem merecer, porque a minha arma era a Bíblia. Estava com a Bíblia na mão, não quebrei nada, não mandei ninguém quebrar nada. O senhor precisa saber a verdade. E aí eu fico assim, eu tenho problemas que às vezes a gente não sente vontade nem de continuar a viver. Acaba o sentido da vida. Eu não estou rezando e entrei lá dentro para fugir das bombas. Já era quase 5 da tarde. Já respondeu algum outro processo criminal? Nunca. Nunca fui, não sou e nem serei criminosa. Quem é da PGR? Sou eu, doutora. Então, PGR, eu quero te falar uma coisa. Eu desafio a mostrar o que eu estava fazendo lá dentro. Eu mostrei uma prova só.
do Carmo da Silva, foi conduzida a um hospital penitenciário nos termos da decisão emanada pelo ministro relator, não havendo qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão que foi expedido nos autos da ação penal 1493 e com o cumprimento do mandado, relegando a análise de questões relacionadas ao mérito da causa, Sua Excelência, o ministro relator. Nada mais. Eu tenho cara de criminosa? Vocês acham que eu pratiquei algum crime? Vocês acham que eu mandei alguém quebrar alguma coisa y que eu quebré alguna cosa o que eu fiz alguna cosa ilícita? Saludos a todos desde Madrid. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves 11 de septiembre incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de la mano del presidente Donald Trump, que ha emprendido una cruzada contra esta organización liderada por el dictador venezolano Nicolás Maduro. La medida ha salido adelante con 355 votos a favor, 15 en blanco y 173 en contra, entre los que se incluyen a los eurodiputados del Partido Socialista Europeo. La eurodiputada del Partido Popular, Alma Escurra, denunció el voto de los socialistas y aseguró que el PSOE ha vuelto a ponerse del lado equivocado de la historia. Además, recordó que no sorprende si tenemos en cuenta las estrechas relaciones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, sobre el que incluso Estados Unidos ya ha puesto la mirada por sus negocios en Venezuela. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Además del Cartel de los Soles, también han sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas el Clan del Golfo y las facciones disidentes de las FARC. En la misma resolución, los eurodiputados también condenaron el asesinato del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Del Cartel de los Soles, totalmente compenetrato dalle alte sfere del regime venezuelano di Nicolás Maduro e Diosdado Cabello, destabilizza l'intera regione, inclusa la Colombia. Per questo l'Unione Europea deve lanciare messaggi chiari: condanna della polarizzazione politica attuata da Petro, individuazione dei mandanti dell'omicidio Uribe, protezione dei candidati in vista delle elezioni del 2026, sostegna ogni iniziativa volta a smantellare le reti criminali, a partire dall'inserimento del Cartel de los Soles nell'elenco delle organizzazioni terroristiche per interrompere definitivamente le loro reti finanziarie e sanzionare i loro mandanti politici. Una resolución que pone el foco en nuestra región y el derecho a ser liberada de las organizaciones criminales. Para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. As cidades mais violentas do Brasil estão todas em estados governados pelo PT. Não é coincidência. É o jeito do PT administrar. Sempre bom lembrar que Lula se preocupa mais com os marginais do que com você. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Fora Lula, fora PT. Para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. As cidades mais violentas do Brasil estão todas em estados governados pelo PT. Não é coincidência. É o jeito do PT administrar. Sempre bom lembrar que Lula se preocupa mais com os marginais do que com você. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Fora Lula, fora PT. Para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. As cidades mais violentas do Brasil estão todas em estados governados pelo PT. Não é coincidência. É o jeito do PT administrar. Sempre bom lembrar que Lula se preocupa mais com os marginais do que com você. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Fora Lula, fora PT. Não passe esse vídeo. Preste atenção. Mais um tiro de canhão com bucha e tudo contra Moraes. Vê isso. Tirem suas próprias conclusões. Vocês se recordam aquele caso do Felipe Martins que alguém
falsificou a sua entrada nos Estados Unidos. E, na verdade, nem lá ele foi. E, por conta disso, ele ficou preso 6 meses e 10 dias passou na solitária, sendo torturado lá, pagando por um crime que ele não cometeu. Pois é, já se sabe, de acordo com a investigação norte-americana, já se sabe quem foi o autor dessa falsificação. Está aguardando só o momento certo para tornar-se público e notório. Há quem diga que depois que for divulgado o autor deste crime, irá para a lista vermelha da Interpol. Olha só, enquanto o Brasil inteiro foca nos ministros do STF, quase ninguém está olhando para as mulheres que o cercam. E não, isso aqui não é fofoca. É uma investigação sobre poder, influência e milhões de reais que circulam em silêncio. Você já parou para pensar por que tantos ministros são blindados da cabeça aos pés, mesmo em meio a escândalos? O problema é o seguinte: existe um sistema paralelo de poder, movido por famílias, escritórios e interesses cruzados. E é aí que entram elas, as esposas dos ministros do Supremo. Tem gente que vê isso como coincidência, mas vamos aos fatos. Boa parte dessas esposas atua, ou atuou, em escritórios de advocacia de elite. E muitos desses escritórios têm clientes que, adivinhe só, estão sendo julgados pelo próprio STF. É aí que mora o perigo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Guiomar Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes, que dirige um escritório com clientes em Brasília e em grandes bancos. Tudo declarado, claro. Mas, e o conflito de interesse? Você pode até discordar, mas se fosse em outro país, isso seria escândalo nacional. Aqui ninguém fala nada. A mídia? Silêncio absoluto. Agora segura essa. Várias dessas mulheres constam como sócias de empresas de fachada, holdings e até em consultorias com movimentações milionárias. Sabe o que isso significa? Que muito do que circula no entorno desses ministros pode estar escondido sob a máscara de atividades empresariais. E mais, há casos em que imóveis luxuosos, carros blindados e até viagens internacionais são registrados em nome de empresas ligadas a essas esposas. E isso levanta uma pergunta simples: quem paga a conta? É aqui que vem o X da questão. Enquanto os ministros mantêm a pose de imparcialidade, o verdadeiro jogo de influência acontece no submundo dos bastidores. Com advogados que conversam com juízes, esposas que conhecem as conexões certas, e empresas que funcionam como blindagem patrimonial. Uma espécie de capital invisível, que garante influência sem exposição. É por isso que quando falamos em sistema de poder, não estamos falando apenas de toga e plenário. Estamos falando de famílias inteiras operando como redes de influência política e econômica. E aí entra a bomba que ninguém quer tocar: a Lei Magnitsky. Ela permite que os Estados Unidos sancionem não só autoridades envolvidas em abusos de direitos humanos, mas também familiares e associados que se beneficiam dessas práticas. Se um ministro for sancionado, sua esposa também pode ter bens bloqueados, visto negado e contas congeladas nos Estados Unidos. Você imagina o impacto disso? A casa começa a ruir onde menos se espera. Agora me diz, como confiar num sistema em que as esposas dos juízes movimentam milhões nos bastidores, enquanto o povo mal consegue pagar o arroz? E se for isso mesmo? O que mais está escondido por trás dessas fortunas silenciosas? A pergunta que não quer calar é: quem vai se levantar contra isso antes que seja tarde demais? Compartilhe, comente e não se cale. Réveille-toi, le pouvoir est à toi. Français, réveille-toi, le pouvoir est... Réveille-toi, le pouvoir est à toi. Français, réveille-toi, le pouvoir est...
Mike Pence ontem afirmou que semicondutores de Taiwan, foram inseridos nas urnas eletrônicas a pedido de Luiz Roberto Barroso, com o apoio do governo Biden. Meu Deus. Vou repetir a informação. Por isso que tem gente que não está passando nem sinal de Wi-Fi, né? Tem gente que tá ali, ó, na contração, né? Tá ali na contração. Nem sinal de Wi-Fi tá passando agora. Por quê? Porque a verdade está chegando. A verdade, aliás, já chegou. O nós derrotamos o bolsonarismo, o perdeu Mané, passa pelas mãos de quem pediu que fossem instalados nas urnas semicondutores de Taiwan. Que legal, hein? Com o apoio do governo Biden. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento do Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos. Mike Pence ontem afirmou que Unidos de Donald Trump decidiera revocar la visa del presidente Gustavo Petro por pedir que parara el genocidio en Palestina, en Colombia se debate sobre la continuidad de las 7 bases estadounidenses en territorio colombiano. La oposición afirma que esas bases están para apoyar al Ejército Nacional, pero en los 20 años de dichas bases, nunca se ha escuchado que el ejército estadounidense ha ayudado a combatir a las guerrillas, capturado a un narcotraficante o mucho menos desmantelado un laboratorio de drogas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué están esas bases militares estadounidenses en Colombia? Son 7 bases ubicadas en Bahía Málaga, Tolemaida, Cartagena, Malambo, Palenquero, Apiay y Larandea, todas adjudicadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sectores del gobierno piden al presidente Gustavo Petro expulsar de manera inmediata todas esas bases militares estadounidenses. ¿Estaría usted de acuerdo si el presidente decide expulsar al ejército de Estados Unidos de territorio colombiano? Unidos de Donald Trump decidiera revocar la visa del presidente Gustavo Petro por pedir que parara el genocidio en Palestina, en Colombia se debate sobre la continuidad de las 7 bases estadounidenses en territorio colombiano. La oposición afirma que esas bases están para apoyar al Ejército Nacional, pero en los 20 años de dichas bases, nunca se ha escuchado que el ejército estadounidense ha ayudado a combatir a las guerrillas, capturado a un narcotraficante o mucho menos desmantelado un laboratorio de drogas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué están esas bases militares estadounidenses en Colombia? Son 7 bases ubicadas en Bahía Málaga, Tolemaida, Cartagena, Malambo, Palenquero, Apiay y Larandea, todas adjudicadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sectores del gobierno piden al presidente Gustavo Petro expulsar de manera inmediata todas esas bases militares estadounidenses. ¿Estaría usted de acuerdo si el presidente decide expulsar al ejército de Estados Unidos de territorio colombiano?